Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2018, uma segunda-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 4.483. Ele contém 5 páginas, 47 elogias e 13 máximos. O título é Assistência ao Pré-Humano, da especialidade Interassistenciologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa professora Érica Souza. A professora Érica é graduada em Ciências Biológicas, especialista em Química, mestre em Engenharia de Energia e acupunturista. Ela é natural de São José dos Campos, no estado de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde 2014. Vamos então à definologia. A assistência ao pré-humano é a ação de a consciência, homem ou mulher, responsabilizar-se por acolher e suprir as necessidades intra- e ou extrafísicas dos princípios conscienciais pertencentes à zoologia e à parazoologia. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da assistência ao pré-humano, os zoopensenes, a zoopensenidade, a autopensenização assistencial reforçando o acoplamento com o pré-humano, a retilinearidade pensênica necessária na assistência ao pré-humano e o pensene interassistencial ao algoz do pré-humano. A fatologia, por sua vez, chamamos atenção para a assistência ao pré-humano, o mercado anticosmoético de pré-humanos, a indiferença com o sofrimento dos pré-humanos, a adoção fraterna ao invés da compra. Aqui eu acho que seria em vez, né, Eucárdio? Talvez fosse melhor, só aproveitando aqui, acho que seria em vez da compra, na segunda linha aqui. Já aproveitando aqui uma revisão. A eliminação gradativa da dieta carnívora, o ativismo exagerado, as organizações não governamentais, ONGs, de proteção aos animais. Também temos que botar um S aqui. Os abrigos de pré-humanos, o desenvolvimento da empatia e do afeto além da questão de gênero e espécie, o sentimento de gratidão pela assistência bem-sucedida e também o desenvolvimento da megafraternidade através da zooconvivialidade sadia. Vale destacar que a fatologia aqui conta com 23 linhas. E a parafatologia, nós destacamos a assistência multidimensional a animais dessomados em sacrifícios místicos, as consequências multidimensionais dos maus tratos, a relação das seriex de animais e consciência nas condições atuais, a frieza emocional cosmoética favorecendo o resgate extrafísico dos pré-humanos, o parabanho energético confirmatório após assistência ao animal realizada no extrafísico, o investimento dos amparadores para qualificar o assistente e a central extrafísica da fraternidade. A divisão detalhismo conta com 26 logias e 9 máximos. E na divisão argumentologia, vale a pena, para o aprofundamento do estudo, verificar a seção alternativas, que traz 7 possibilidades subdivididas em 2 categorias, de as consciências interessadas ajudarem os pré-humanos com discernimento. Então, vale a pena conferir essa relação. Agora, na remissologia, para facilitar a associação de ideias e aprofundamento dos estudos e novos insights, nós aqui destacamos os seguintes verbetes para se fazer o cotejo com este aqui. Abandono animal, devas, estresse pós-traumático no pré-humano, subhumano terapeuta e zooconvivialidade sadia. A frase enfática, que traz uma síntese
deste verbete destaca a seguinte ideia: a assistência ao pré-humano, oportunidade de convivência harmônica e aprendizagem mútua, pode contribuir efetivamente para o despertar da megafraternidade e a evolução consciencial. Agora, a questionologia, para promover uma reflexão mais específica com a temática tratada neste verbete, traz as seguintes questões. Você, leitor ou leitora, já observou o próprio grau de responsabilidade e comprometimento com a assistência ao pré-humano? Procura qualificar essa assistência? A bibliografia específica, por sua vez, traz duas referências para o aprofundamento dos estudos. E a mega-análise elaborada pela equipe da Encíclo Sapiens destacou os seguintes tópicos: resgate, adoção, acolhimento, cuidador, devas, animais, pet, pedigree, especismo, coisificação, reeducação, coevolução, afetividade, responsabilidade, holoconvivialidade, zoologia, parazoologia, interassistenciologia, cuidadologia e cosmoeticologia. Bom, excelente tema, professora Érica. Nós temos por hábito aqui sempre solicitar ao verbetógrafo ou verbetógrafa que coloque os motivos ou razões que levaram a escrever sobre o tema. E antes de mais nada também, parabéns por esse verbete. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a equipe da Encíclo Sapiens, a equipe do Tertuliário, ao professor mediador Loche, aos tertulianos, os teletertulianos e os paratertulianos. E esse verbete, ele é um verbete autobiográfico, onde eu conto a minha experiência com assistência aos animais. Porém, essa não é a única maneira de fazer assistência, e eu também gostaria de deixar bem claro que esse é o meu modo de pensar, que eu obtive através das minhas experiências, e isso pode mudar e alterar, a partir até desse debate que acontecer aqui, posso mudar de opinião. E de acordo com as minhas novas experiências. Então, é para o pessoal usar o princípio da descrença, não acreditar em nada e ter suas próprias experiências. E assim, a escrita do verbete, ela foi bem tranquila, foi prazerosa e é muito gratificante poder trazer essa minha experiência e dividir com todo mundo aqui. E teve assim uma série de sincronicidades, várias pessoas assim que estavam ao meu redor, meus amigos, nem sabiam que eu estava escrevendo sobre esse tema, veio me relatar projeção com animais, fazendo assistência, e eu vi que estava assim, várias situações estavam ao meu redor a respeito dos animais no decorrer da escrita desse tema. Aí foi isso. Muito bom, parabéns. Realmente Obrigada. É muito assistencial e hoje a questão de ter, por exemplo, animais de estimação, porque aqui não se restringe a animais de estimação, mas hoje você deve saber muito bem que aumentou enormemente, né? Parece, inclusive, que no Brasil hoje se tem mais animais de estimação do que filhos. As estruturas dos lares, né? Saiu até uma matéria, não tem muito tempo, na Veja. Então, é algo que cresceu enormemente, a condição de ter animal de estimação. Então, a convivialidade com pré-humanos, ela expandiu muito, inclusive nas grandes cidades, não é? Então, hoje, mais do que nunca, esse tema é muito importante, porque eles precisam de assistência, né? Além de eles também darem assistência, eles precisam muito de assistência. Não é? Bom, vamos então aqui começar com as questões elaboradas pelos teletertulianos e teletertulianas. Iniciando aqui com a nossa teletertuliana campeã, professora, eu não posso falar, não vou falar, mas ela é de Conceição de Ouro, dos Ouros, uma pessoa que quando está presente está sempre aqui na frente. É perto, então, da essa minha pessoa cidade. sabe quem, né? Aquele piquenique trágico que o Waldo falava, né? Manda uma música, um alguém manda para outro alguém que sabe quem, não é? Então ela sabe quem que é. Antes de conhecer a Conscienciologia, eu já conhecia ela. Ah, é? Então ela está aqui para presente, ou telepresente, melhor dizendo, né? Então vamos lá. Fatologia, página 2,
sexta linha, de baixo para cima. Pode aprofundar a respeito da assistência sem distinção e linkar com o desenvolvimento da megafraternidade através da zooconvivialidade? Para a fatologia, página 2, sexta linha, de baixo para cima. Na fatologia, assistência sem distinção? Isso. Assistência sem distinção e linkar com o desenvolvimento da megafraternidade através da zooconvivialidade. Isso você abordou na frase enfática, não foi isso? É isso. Né? Megafraternidade, isso. Assim, essa assistência você não distinguir, assim, não separar, por exemplo, eu quero assistir só gato, só cachorro, só ser humano. Eu me dou bem só com um tipo de espécie e vou só assistir esse tipo. Principalmente no extrafísico, vai aparecer vários tipos de consciências, vários tipos de pré-humanos, e é não fazer essa seleção e estar aberta para o que vier, está disponível para qualquer tipo de assistência. E aí eu vejo que isso, você começa a ter a mega fraternidade. Você começa a não estar separando e discriminando o que você vai assistir. Isso que eu penso. Perfeito, não, bem adequado. Porque vai começar a trabalhar isso de não ter a segregação no sentido de exclusão. Você pode discriminar no sentido de ver quem é que precisa de mais, né, o processo emergencial, ou também você discrimina no sentido o sentido de diferenciação para ver qual é a assistência que aquela particularidade exige. Né? Uma coisa é você assistir, por exemplo, um animal de estimação, outra é um animal silvestre, não é? Ou selvagem. Então, você tem essa discriminação nesse sentido, quer dizer, que a assistência exige para ser mais preciso, mas não no sentido de exclusão, de repulsa. Que aí vem a necessidade de fazer autopesquisa e verificar qual que é a sua linha de especialidade para fazer assistência. Perfeito. No caso, eu já nasci querendo assistir os animais e com essa preocupação com os animais. E, assim, eu nasci num local em São José dos Campos, São Paulo, mas eu passava minhas férias, finais de semana, com a minha avó, na roça. E aí tinha porco, galinha, e eram meus companheiros de brincadeiras, e eu já tinha essa afinidade com eles. Então, a minha especialidade de ajudar os animais já começou desde criança. Começou desde ali. Na verdade, já deve ter começado bem antes. Com certeza. Seriexologicamente falando, até por isso o rapport todo que você já teve desde o início. Não é? Bom, continuando aqui, já lhe passo, só para a gente passar aqui algumas, aí já abro aqui. Parafatologia, página 3, penúltima linha. Pode argumentar, se possível, com exemplos paravivenciados, sobre o parabanho energético confirmatório após assistência ao animal realizada no extrafísico? Antes eu não dominava a projeção, não tinha muita noção de projeção. E quando eu comecei a fazer autopesquisa, ler projeciologia, eu comecei a ter projeções. E essas minhas primeiras projeções foram com animais, projeções lúcidas. Eu até, assim, levei um susto, porque o que aconteceu? Antigamente, a minha adolescência, depois, assim, antes de conhecer a Conscienciologia, até uns 27 anos, era muito importante para mim assistir os animais. Eu cheguei a ser fundadora de uma ONG, eu cheguei a ter um grupo de cuidadores de animais também, que era separado dessa ONG. Eu já desenvolvi vários trabalhos de TACOM com os animais. E aí eu decidi parar esses trabalhos. Quando eu fiz um CIP, eu já estava parando, mas quando eu fiz um CIP, nesse CIP, a professora falou assim, que tinha TACOM e tinha ATARES, a diferença das duas, e falou para mim que muitas vezes as pessoas que fazem TACOM buscam admiração. E aí eu levei isso para autopesquisa, não achei uma coisa interessante no momento e achei que não tinha nada a ver comigo. Mas depois eu vi que tinha muito a ver comigo, porque no começo, desde criança, eu tinha essa vontade de ajudar, porém eu cheguei a um nível de assistência que na minha região, nas cidades ao redor, eu era muito conhecida. E todas as pessoas, a maioria me admirava pelo trabalho que eu fazia.
E aí eu tinha essa admiração pelas pessoas. Aí o que aconteceu? Eu vi que isso estava se tornando patológico, decidi dar uma parada e fazer autopesquisa. E eu decidi fazer autopesquisa para me estudar, não para ter projeção com animais. Só que aí eu comecei a ter projeção com animais. E quando eu me encontrava com esses animais no extrafísico, eu voltava, eu tinha o banho. Eu assistia eles, tinha a oportunidade de assistir, e voltava e parecia, às vezes, que tinha um liquidificador dentro de mim, o que eu conseguia relatar, que vibrava o meu corpo. E, atualmente, eu ainda tenho... Às vezes, eu não estou tão lúcida para o extrafísico, mas eu venho e tenho essa confirmação que foi uma projeção por causa do banho que eu recebo quando eu volto da assistência ao animal ou uma outra assistência também, uma outra projeção. E isso mostra a questão da sua identidade interassistencial, que é um conceito que a gente trabalha na proexologia. É a identidade que você tem do ponto de vista da assistência. Da mesma forma que há uma identidade profissional, fulano é engenheiro, outra é advogada, outra é enfermeira, psicóloga e tal, existe uma identidade interassistencial. E no seu caso é muito evidente, é muito claro. Agora, a questão toda é você realmente, como já está fazendo, é ampliar e colocar atares conjuntamente com um nível de TACOM é inevitável, né? Inclusive no trato com os animais, né? Mas é colocar atares juntos até para assistir os animais e, por meio da assistência aos animais, assistir os humanos, né? As consciências humanas. Então, você faz um trabalho que acaba também afetando ou assistindo os humanos. Justamente, ambos, né? Então, isso é muito importante de ser considerado. Por exemplo, o que você está fazendo agora já é a condição da TARES. Mas com os animais não tem jeito, você vai ter ali a questão da TACOM. Agora, a questão não é admiração, você pode dar o exemplo. E isso que você fazia e faz e continua fazendo é qualificar para ser o exemplarista. Então, incentivar época, pelo seu comportamento. Na época, né? Eu tinha uma taxa afetiva e uma admiração das pessoas. Não, tipo, mas isso pode acontecer. Eu cheguei a sair no jornal da Mulher do Ano. Mas veja, mas isso não é problema. Mas eu tinha, assim, uma vaidade. Eu comecei a ter uma vaidade e gostar das pessoas quererem contato comigo. Políticos, pessoas da socialite. As pessoas queriam me conhecer, doar dinheiro para esse trabalho, que eu fazia. A questão toda é que se isso infla o seu ego e aí acaba desviando você. Isso. Agora, de gerar isso e as pessoas quererem convidar você e ajudar, isso é a sua própria liderança da assistência. E isso é uma coisa que você pode canalizar adequadamente. Agora, se passa a ser prioridade a sua imagem só para fazer o culto ao próprio ego, aí sim. Mas o que eu quero só chamar a atenção é que gerar isso, mas você conseguir canalizar para assistência, eu particularmente não vejo problema. Desde que seja com discernimento, maioridade, que é o processo atrator. A gente tem que ter, quanto mais você tiver liderança no trabalho assistencial, porque isso aí envolve a sua força presencial dentro desse contexto. Envolve a questão atratora. Você tem que utilizar isso para fazer mais assistência, ampliar, para não cair, o meu receio só, não estou falando que aconteceu isso e tal, mas não cair também num ranço um pouco religioso de que eu não posso aparecer, eu não posso fazer isso. E lógico, tem a questão até das seres pré-humanos. Né? Então, aí às vezes que ela está falando. A informação ela ficou um pouco rígida na forma de elaborar, porque a assistência é positiva. Né? E a sua liderança, e ser chamado, ótimo que conheçam você e chamem você para isso. Só que assim, não é só isso que aconteceu. A gente tem bastante itens aqui para a gente debater, que é a questão do psicossoma exacerbado, da síndrome do justiceiro, por exemplo. Eu não agredia. São outros problemas. Eu não agredia as pessoas verbalmente, nem fazia conflito, mas internamente eu queria esganar o algoz. Então, eu entendo. A gente vai mas falar veja, sobre isso. Mas você entende que isso é uma outra questão? Tudo relacionado. Tudo relacionado. Então, isso que eu estou falando. Essa questão que eu tomei essa decisão de dar uma parada, assim, eu tinha
a minha casa, muitos animais que tinham. Eu passava o final de semana meu no centro de zoonose, limpando as celas, trazendo animais contaminados para minha casa para eles dessomar aí comigo. perdeu, não pode. Essa questão da admiração é uma das questões, mas eu estou dizendo que teve muitos. Eu me envolvi Claro. ao ponto de ter tido vários problemas. Agora eu estou fazendo essa TADS, explicando para as pessoas as questões e continuo assistindo os animais. Não, o que você está fazendo em alto nível, Né? tem experiência. Agora, Érica, só para até aquilo que você apontou da retilinearidade na assistência, né? Você escreveu aqui, para o pré-humano. O que eu estou só pontuando não é nem de você ter parado num determinado momento. Eu não questionei isso. Você viu que eu não tratei disso. Eu estou achando bem bacana as coisas O que que você eu está estou tratando levantando. é que o fato de, fazendo o recorte, tá? O fato de as pessoas admirarem, as pessoas te procurarem, as pessoas quererem a sua contribuição ou a sua presença, ou até mesmo você ter saído numa revista tendo destaque, a rigor, isso não é negativo e não é problemático. Muito pelo contrário, porque você está associando e está promovendo essa bandeira, essa ideia da assistência aos animais. É esse recorte, tá? Agora, se era para parar, se não era para parar, a questão da autopesquisa, isso tudo eu acho que é você que define, mas eu nem tratei disso. E aí os outros problemas... Eu só quis abordar, mas eu entendi que você... Encadeados, tá? Porque cada vez mais, com a nossa liderança, que bom que aconteça isso. Que bom que aconteça. E não tem jeito, você vai estar associado que é a sua identidade e imagem. E eu era muito nova, não tinha muita noção, não tinha conscienciologia, então eu estava aprendendo. Né? Não, e todos nós, né, estamos nisso. Mas parabéns, você já mostra o resultado. Agora, paradoxologia, página 3. Pode explorar o paradoxo de os amantes de cães e gatos comercializarem animais? Na paradoxologia, página 3. Okay. Os amantes de cães e gatos comercializarem animais. É um verdadeiro paradoxo, né? Porque a pessoa fala, eu amo o animal, só que ela comercializa, ela vende, ela põe o animal para procriar. É complicado. É óbvio, fica evidente que a pessoa tem um amor mais ao dinheiro, ao egocentrismo, que ela está pensando mais nela, porque o animal ficar procriando não é saudável para ele. Então, é um paradoxo dizer que você gosta de animais e gostar de raças específicas, tanto animal precisando, né? Eu concordo com você. Isso é algo muito sério, que acho que tem que fazer uma conscientização mesmo. E a gente vê, às vezes, os animais até em lojas, né, dentro daquela jaulinha de vidro, e é um absurdo, deixa o cachorro ali. Hoje eu vejo que o ideal mesmo é a adoção. Tem tanto cão para adotar, né, que precisa mesmo, não é? Então, vejo que esse aí é o melhor caminho. Quer dizer, você deixa de, às vezes, fazer assistência a um que está precisando já e reforça essa indústria, né? Então, que acaba sendo uma indústria, como você está colocando. Então, é meio paradoxal no sentido do paradoxo enquanto contraditório, né? É uma contradição. Então, não é bem um amor assim maior, porque a pessoa está se beneficiando diretamente daquilo. Acho sim, a pessoa ganhar dinheiro com a roupinha, com um brinquedo, aí é outra coisa. Quer dizer, atender, né, as demandas dos pets, por exemplo, aí é uma coisa. Agora, vender os animais diretamente começa a ficar mais complicado. Né? Lotte, queria fazer uma contribuição. Em primeiro lugar, parabéns pelo tema. Eu adoro bicho. Muitos de nós aqui gostamos de bicho. O meu escritório fica do lado de um pet shop, aqui na Felipe Vanter, e a gente sempre escuta muito, né? Eles entrando e saindo, dá vontade de morder todos eles, assim, são muito fofos, né? E eu queria só contribuir um pouco com esse raciocínio que Lotte trouxe, do paradoxo aqui, que perguntaram. Eu acho que quando você ama, você dá valor. E se você dá valor, você vai estabelecer uma tabela de prioridades. Então, se você dá valor para o pet, para o animalzinho, dificilmente você vai comercializar. Eu acho que tem um outro valor por detrás, um pano de fundo aí, que é a questão financeira, em primeiro lugar. Né? É por isso que é um paradoxo. Na verdade, não é um amor verdadeiro, né? É um amor até na verdade, até é um certo aparente ponto, paradoxo. assim. Né? Exato. Porque, na verdade, justamente não tem. A pessoa não está amando mesmo para valer.
né? Porque eu acho que o amor passa por realmente dar valor, né? E você coloca automaticamente a sua prioridade, ou você cuida, pelo menos você gosta, né? Você vai prestar atenção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da neossinapsologia. Talvez seja algo que muitos de nós precisamos pensar mais a respeito, né? As duas? Assim, as pessoas que gostam dos animais, elas sofrem muito ao ver um animal sofrendo. E é preciso a gente começar a compreender o processo evolutivo. Tá, os animais, eles precisam ser assistidos, é preciso cuidar deles, mas eles não vêm evoluídos. Eles não nascem evoluídos. E há vários tipos de animais. Há animais que matam por poder, por liderança, por ciúmes. Eu interagi com vários animais dessa maneira. Então, a gente precisa compreender que eles são princípios conscienciais em evolução. E conforme você atua diretamente com eles, você começa a compreender esse nível, esse processo de evolução deles, que é natural, que faz parte. Aí, essa outra a neossinapses obtidas a partir do investimento do autoaperfeiçoamento da assistência ao pré-humano. Então, o que aconteceu? Eu já tinha essa neossinapse para ajudar, para fazer interassistência. Desde pequena eu falava, eu quero um local onde eu posso pegar todos os animais na rua que eu ver. Que aí, quando eu tinha em torno de 18 anos, eu já morava sozinha, e aí eu já tinha essa intenção. E aí eu já não estava com meu pai, que ele era o meu freio. E eu tinha minhas irmãs que também gostavam de animais, e minha mãe também. Então, aí eu comecei a aprender a ter essa compaixão discernida, que é um verbete que está na remissiologia, e ter essa frieza cosmoética, assistencial, porque é preciso, principalmente no extrafísico. Porque se você chegar e se emocionar com o animal, já era. Você entra no mesmo nível de pensene e você não assiste os dois precisando de assistência. E isso acontecia também no intrafísico. Comigo, com meus amigos, companheiros de assistência que ajudavam, todos, assim, todos eu não posso dizer que é todos, mas a maioria ficava desequilibrada emocionalmente e tinham problemas psicológicos mesmo, de tanto fazer assistência, ver tanto sofrimento e não conseguir ter essa sinapse para se aperfeiçoar, para compreender como que é esse processo da assistência e como se aprende fazendo. Vai fazendo e vai aprendendo. Aí fazendo autopesquisa, né? Por exemplo, assim, tem uma neossinapse que eu já tenho, que é assim, com a questão de idoso. Eu tenho essa frieza cosmoética assistencial. Eu não preciso me esforçar tanto. Eu consigo ver que eu sou capaz de assistir sem me emocionar, sem me desequilibrar. Agora, com o animal, eu estou em aprendizado. Então, ainda... Por exemplo, ver um animal sofrendo, você já pensa, quem foi que fez isso? E aí você já pensa mal de quem fez. E aí o animal vai sentir o que você está sentindo. E nem ele está com raiva do algoz, e você vai ficar com raiva. Então, a gente tem que começar a aperfeiçoar e se desenvolver na assistência através desses estudos de autopesquisa. Eu vejo que você foi muito em cima do lance, perfeito isso daqui. E até assim, refletindo, acho que todo mundo deveria ter uma educação que passasse pelo cuidado de pré-humanos, porque isso realmente faz gerar neossinapses assistenciais. Então, eu estava comentando aqui com a Érica antes da tertúlia iniciar, que é muito sincrônico esse verbete, porque a minha cachorrinha, tinha 2, a minha cachorrinha com 8 anos, né, com ela, faleceu na semana passada. Quer dizer, eu tive que fazer a eutanásia nela, porque ela estava com câncer, fez tratamento, e durante 6 meses ficou ótima, né? Quando deu 6 meses de tratamento da quimioterapia, zerada, com disposição, jogando bola, mas deu 1 mês, voltou, e aí voltou com muito mais agressivo, foi apertando a traqueia, uma massa que foi gerando entre o pulmão e a traqueia, foi apertando, ela foi ficando cada vez com mais dificuldade de comer. Então, durante os últimos 10 dias, eu tive que dar comida na sonda, né? Quer dizer, com um caninho aqui na sonda, ela ganhou até peso, e andava, quer dizer, estava bem se não fosse isso.
Mas isso ali faz a gente pensar, quer dizer, já tive outra experiência também com bicho e tratamento assim, mas faz pensar como é importante passar por essa experiência. Eu acho que toda criança deveria ter a experiência de ter um animal de estimação e viver essas coisas, o cuidado, o momento da partida do bicho, quer dizer, lidar com isso. Porque isso faz a pessoa dar valor por uma série de coisas, inclusive para as suas relações com consciências humanas. Quer dizer, ajuda também na relação com as consciências humanas. E todo o processo extrafísico nisso. Os amparadores de função, as condições de encaminhamento evolutivo, quer dizer, por que aquele bicho está ali, né? Então, isso tudo são pontos interessantes para a gente considerar no desenvolvimento dessas neossinapses. Eu acho que é muito rico. E o cachorro que está comigo hoje, né, o viúvo, que é o Ben, ele tem uma história muito interessante. Eu acho que é importante você também saber, já que você pesquisa essas coisas, e é de assistência. Eu tinha ganho um outro cachorro, e isso há 10 anos. Então, 2 anos depois, a gente adquiriu essa cachorra que faleceu semana passada. E logo depois, o que eu tinha ganho primeiro morreu. Passaram-se 3 meses, esse cachorro que eu estou agora começou a ficar rondando aqui no CAEC, rondando, e ninguém conseguia pegar ele, e todo mundo querendo pegá-lo, e ele ficava rondando a casa do Valdo, e às vezes rondando aqui o tertuliário. Até que o Valdo tentou se aproximar dele e ele não deixava também. Um dia, o Valdo conseguiu chegar perto, e aí o Valdo teve uma clarividência, e viu que um cara tinha batido nele e um outro cachorro tinha mordido ele. E ele estava cheio de bicho, estava com o olho bem inchado, ele estava para perder um dos olhos, né? Até que os funcionários aqui do CAEC conseguiram pegá-lo. Quando pegaram, ele ficou lá na lavanderia do CAEC, eu passei com a minha cachorrinha e ele ficou louco com ela. E a gente até falou, olha, cuidado que esse cachorro vai fugir, hein? Tanto esforço para conseguir pegá-lo, né, para depois, que era um domingo, então não dava, a gente ia esperar o outro dia para levar na veterinária. E aí não é que ele fugiu, só que ele foi aparecer na porta da minha casa, aqui dentro do CAEC. Apareceu na porta da casa, porque a cachorrinha estava no cio, e ele acabou indo lá. E aí a gente segurou ele, levamos na veterinária no outro dia, fez cirurgia no olho, salvou o olho. Depois ficou 1 mês, né, de tratamento, de recuperação, e aí a gente acabou ficando com ele. Quer dizer, essa é interessante porque ele apareceu, né? E ele é que veio atrás, porque ele ficou latindo para entrar, né, em função da outra cachorrinha. Então, é interessante, às vezes, que acaba as coisas confluindo para que você faça assistência e você nem estava esperando aquilo, né? Então, pode acontecer. E já estamos aí com ele 8 anos também, né? Legal. Sim. Na fatologia, na página 2, tem 2 itens ali. Na segunda linha, o fato de, enquanto se estiver vivendo na dimensão intrafísica, se matar princípios conscienciais mais simples, mesmo sem querer. Você pode falar um pouco mais a respeito? É o nosso planeta, né? Hospital. A gente está sempre, por exemplo, a gente engole a saliva, a gente está matando um monte de bactéria. Então, a gente está o tempo todo causando algum mal para alguma espécie. Se a gente for analisar a fundo a raiz de cada situação do que nós estamos vivendo, a gente acaba acontecendo isso. A evolução do nosso planeta, assim, esse fluxo do cosmos nosso que nós estamos vivendo, ele é dessa maneira. Mas a gente pode reduzir, a gente pode verificar quais tipos de alimentos ou remédios não foram utilizados, testes em animais, pode reduzir o consumo da carne, ver cada pessoa o que é o melhor para ela. Por exemplo, a minha experiência, desde pequena eu tinha essa crise de comer carne, porque o frango era o meu amigo, né? Eu interagia com ele, interagia com o porco, aí chegava no Natal, a minha avó fazia o meu amigo, no almoço.
E isso para mim era tenso. E eu não queria comer meus companheiros, que eles eram companheiros para mim. Mas o que aconteceu? Teve uma época que eu deixei de comer carne, passei um tempo sem comer nada, e aí eu fui morar no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá no Rio de Janeiro, eu passei por algumas situações que eu não estava conseguindo fazer desassimilação. Por exemplo, eu entrava no ônibus, entrava aquele tanto de policial armado. Passava arrastão na minha frente, não me viam. Mas aconteceu de passar arrastão e eu ver aquela situação. E isso eu ficava abalada. E aí que eu comecei a pensar que eu precisava tomar algumas ações para me fortalecer, para viver no Rio de Janeiro. E eu pensei que uma das maneiras era eu comendo carne, para ter mais uma energia densa e ser mais um pouco bicho, para conviver naquela situação. E eu comecei a comer carne. Não faz diferença para mim a carne, porque eu não tenho vontade de comer carne. Mas, às vezes, eu como agora, atualmente eu como, às vezes, a carne. Só que o que eu vi? Não que, agora eu fiquei super forte, estou mais, assim, a minha desassim melhorou, mas não assim, melhorou muito, mas o que foi que melhorou? O que eu vejo na minha experiência. A minha desdramatização, eu não estou mais dramatizando tanto, porque o meu pensene ficava tão focado nisso. Por exemplo, eu vou visitar alguém, será que a pessoa vai preparar um prato de carne para mim e eu não vou poder comer? E eu vou fazer aquela desfeita para aquela pessoa? E eu tinha que fazer, porque eu não comia. Então agora eu não preciso mais pensar nisso. Se alguém quer dar, pode dar o que for para mim que eu vou comer. Então meu pensene agora ficou mais leve, de eu poder fazer outras coisas, estudar outras coisas. Eu vejo que cada um precisa analisar o seu corpo. Por exemplo, nunca me fez mal não comer carne. Eu sempre tive uma saúde boa. Mas cada um precisa fazer autopesquisa e ver o que é necessário para você. E comer o mínimo, por exemplo, um churrasco. Comemorar através da morte do animal, eu acho isso terrível. Por exemplo, é aniversário, vamos matar um porco, vamos pegar um peru e comer todo, assim. Ele é o prato principal. É uma sacanagem você fazer isso com o animal. Um churrasco, eu acho isso, assim, não tem lógica você querer fazer um churrasco para comemorar. Não tem lógica. E nem faz bem para a saúde, né? O churrasco, que é cancerígeno por causa do carvão. Então, esses excessos, eu acho que as pessoas precisam refletir, levar para a sua autopesquisa se são necessários. Agora, há situações que, às vezes, ainda precisa comer carne. Um exemplo é o professor Valdo, que ele precisou se alimentar de carne. Cada um tem um corpo, cada um precisa fazer a sua pesquisa sem radicalismo. Eu acho que o radicalismo que estraga tudo. O fanatismo. O problema é esse. É uma discussão, com certeza. É uma situação ruim, a questão de ter que comer carne. Uhum. Alguns, os que adotam essa dieta defendem de que você tem substitutos, mas muitos consideram que realmente não tem substituto à altura, à carne, principalmente se a pessoa foi acostumada muitos anos da vida dela. E muitos relatam, que foram vegetarianos, relatam que uma das consequências foi a perda da memória como um fator muito sério, depois de muitos anos sem comer carne. Então, para recuperar, levou muito esforço e um tempo muito maior do que o tempo que ficou sem comer carne, até recuperar a memória de uma maneira assim razoável. Então é muito delicado isso, é um problema que a gente tem, que tem que se tratar sem o fanatismo, não tem jeito, mas é uma questão nossa do corpo mesmo, que já vem de milhões e milhões de anos. Se não fosse assim, a natureza não seria assim, né? Então isso já está no mundo animal. Agora, a gente podendo evitar isso, tem que pensar. Uma das coisas que eu tenho refletido, o ideal seria se nós pudéssemos comer só os cadáveres mesmo. Cadáver no sentido, a gente come cadáver, mas se o pessoal não se ligou, o que a gente come é cadáver, né? Então, mas quando morresse naturalmente e que pudesse ser aproveitado que não houvesse aquela questão do abate. Esse que eu vejo que seria talvez uma condição que você conseguiria conciliar, pelo menos no médio prazo, né? Nessa pergunta que eu fiz, o que eu entendi aqui, né, foi até por uma situação que eu passei ontem na detoma de um animal na família, né? Então, por um contrafluxo.
Então, não pensei mais no sentido da gente estar comendo, mas na dessoma, né, que você colocou, mesmo sem querer, aquela situação ocorreu por uma contaminação. Então, eu fiquei me questionando. Foi. Contaminação, como assim? Por veneno. Teve uma situação que ele comeu e dessomou. Então, foi uma coisa que eu fiquei me questionando muito por que aquilo ocorreu. Né? Então, aqui se colocou esse item, eu pensei nesse sentido dessa vivência que eu tive. Só voltando ao que o Losch falou, Losch, eu não sei se você conhece o verbete mega contradição. Do professor Valdir. Sim. Que ele fala do consumo do cadáver. Que a gente vai chegar num nível que a gente só vai deixar de consumir a vida quando um cadáver morrer por morte morrida, não sem ter sido assassinado, uma morte natural, e se alimentar do cadáver. Bicho, tá? Vamos deixar claro, do bicho. Então, mas é isso mesmo, você lembrou bem o verbete, e ele fala, inclusive, a mega contradição é da consex livre, que deixa essa vida humana, né, deixa a vida intrafísica, mas não resolveu o problema. Ela fala, então tá, gente, estou indo, mas ela não resolveu ainda esse problema para quem fica. Então, o ideal, eu acho que teria que ter estudo nesse sentido, porque aí, em parte, resolveu esse problema. Quer dizer, todo mundo aqui, no caso dos animais, tem o seu ciclo de vida. Então, é óbvio, né? Você vai tratar e vai conviver aquilo tudo, quer dizer, conviver não mais diretamente, mas se você tem uma parte que é para isso, eles vivem num ambiente natural, né? Ou pelo menos bem próximo do natural, com liberdade, com ótima qualidade de vida, e quando dessoma naturalmente, você acaba então aproveitando aquilo para alimentação. Acho que esse seria a condição mais assim cosmoética. Agora tem que haver estudo para viabilizar isso. Isso é no futuro, né? Mas acho que tem que começar já. É possível começar já nesse sentido. Você pega, por exemplo, um boi. Um boi tem um ciclo de vida. Você pode deixá-lo ali. Mas acontece que os animais, por exemplo, boi, eles são procriados. Existem muitos porque as pessoas põem para procriar. Então, mas esses não há necessidade de ter tantos bois, né, tantos animais assim. É provocada essa situação. Eu sei, a reprodução. Mas, de qualquer forma, você pode, eu estou falando assim, pensando nesses critérios, você tem que fazer uma situação em que vá contemplando todos esses itens. Então, assim, não incentivar a procriação, deixar normal, mas você tem uma quantidade X, você já sabe que tem uma média, é uma tendência natural a acontecer, né? Então, você deixaria mais ou menos, poderia ter fatores estatísticos. Se nós temos 100 cabeças de gado, dessas 100, normalmente vai ter a reprodução de tantos. Então, com o passar do tempo, você vai ter padrões para isso tudo. Então, se você vai ter se você tem um número X, você sabe que, na média, a produção de animais, e com o passar dos anos, né, vão procriar e tantos vão dessomar. Você teria um cálculo disso. É claro que não tem uma produção industrial como tem hoje, mas eu vejo que é um caminho que deveria haver de estudo para você conciliar o atendimento e assistência a esses animais e, ao mesmo tempo, você resolver essa questão. Então, você comendo cadáver, quer dizer, ele já morreu, você não foi fazer o abate, você não fez, nem também deixou de prestar assistência quando necessário. Então, tudo isso é que eu acho que tem que ser considerado aí como linha de pesquisa. Porque você pode até, talvez no início, até a gente chegar aí em estado mundial, algumas comunidades é que vão fazer esse tipo de iniciativa. Então, você vai ter a produção para atender o consumo próprio e não para atender a humanidade como um todo, num primeiro momento. Então, isso já é uma frente aí de início. Chataloff. Sim. Primeiro, Érica, parabéns aí pelo verbete. Muito Obrigada. Bacana. E eu queria que você pudesse orientar um determinado paradoxo, que é o seguinte. Assistência pré-humano, ele é bem genérico, né? Como aqui você trouxe diversos tipos de animais, você está desde a maneira analisando a incoerência lá do ex-rei da Espanha que estava lá na África e matando, né, animais grandes e tirando foto, né, com os seus troféus, né, ali, né, a bicharada morta. Desde processo de desajustes feitos pelo próprio ser humano. Por exemplo, a gente vê muito
em alguns lugares em que é liberado temporada de caça, devido ao desequilíbrio realmente do ambiente. Então, você vê que aquele excesso de animais em determinados grupos, seja pelo fato de o próprio ser humano acabar com, na cadeia alimentar, aquele animal que faz o equilíbrio, tem um desequilíbrio e aquilo ataca a lavoura, ataca, ou seja, cria um problema mesmo. Um exemplo que eu vi, principalmente ali na Península Ibérica, a gente vê que tem um desequilíbrio muito de coelhos, por exemplo. Então, é muito comum a gente encontrar qualquer lugar que tenha coelho, que faça um ensopado de coelho, que valha. E aí você vê o seguinte, que tem tantos que é como se fosse assim, é um predador, de fato, da agricultura. Então, a caça, justamente, e não há nenhum peso moral deles, né, nisso, porque há muitos até que preferem até a carne de caça e dão valor a isso, que é justamente em fruto desse desequilíbrio. Fora que acontece também em alguns casos que eu presenciei, e o Loche também foi em algumas cidadelas ali no Alentejo, em que aos domingos tem verdadeiro assim uma feira medieval. Hoje, tipo, você encontra barracas cheias de só peles de animais ensanguentadas. E aquilo é para venda. E aí você vê aquilo ali num canto, você fala assim, gente, que época que eu estou vivendo. Então, é uma idade média real hoje. Não, tem áreas lá que você está citando, eu lembro, a gente ia até nas tabernas, que você fala, ninguém precisa de retrocognição aqui, porque aqui já é a retrocognição. Você olhava para aquelas pessoas, olhava para o ambiente, olhava para essas atividades, aqui eu já estou fazendo a retrocognição, entendeu? E estão lá, uma coisa, parece que é uma bolha, não é? E você está ali. Se chega alguém de televisão e põe as roupinhas, pronto, não precisa mais nada, não precisa maquiagem, não precisa nada, já tem tudo, cenário, a coisa toda. Olha só, eu penso assim, que nós estamos na reurbanização e isso vai aumentar cada vez mais. E o que eu trouxe aqui? É a gente dar o exemplo, o que nós podemos fazer a respeito para assistir os animais. Só que, assim, se a gente for ficar pensando, o que eles fazem na China com os animais, a tourada, tudo que eles fazem é terrível, mas eles fazem isso com gente também. Eles fazem, é o nosso planeta, hospital. É assim que está nesse momento. Então, o que eu abordei aqui? Maneiras de assistir no intrafísico, maneiras de assistir no extrafísico, assistir o algoz, esclarecer, fazer reeducação. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Aí está até na argumentologia, que estão aqui divididas em TACOM e TARES, as maneiras que nós podemos assistir os animais. Então, eu concordo com vocês, essa questão é terrível, é triste, só que se nós formos ver tantas atrocidades que está acontecendo, tem com seres humanos também, tem muita coisa, se a gente for analisar. Então, não, mas isso não invalida, veja só. Porque se for assim, aí todo tipo de assistência vão ter vários outros problemas e tal, independente desse. Mas veja só, até para acrescentar aqui na sua listagem dos 7 itens, tem a parte jurídica e legislativa. Vamos pegar um exemplo. Você tem no Brasil ainda como é que eles chamam? Vacaria, não é? No Nordeste. Vaquejada. Isso aí tem que acabar. Isso não é só de esclarecimento. Às vezes você pode entrar com lei e o processo jurídico para impedir esse tipo de coisa. Por exemplo, rodeio, onde você tem lá o cara em cima do touro, em cima, às vezes, do cavalo também, às vezes apertam, inclusive, né, as bolas, né, do pênis do bicho para que ele possa ficar mais arredio. Só que esse é o tipo de coisa que você vai trabalhar no processo dos direitos. Então, mesmo. Só que aí vai ter que modificar os direitos, as leis que eu até coloquei aí, que é as leis dos direitos dos animais e a lei das proteções dos animais, que está deficitária, que essa lei não tem. O que tem na lei dos direitos dos animais? Tem uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 27 de janeiro de 1978, da Unesco, que é apenas um reconhecimento dos direitos dos animais e falando para os países adotarem leis, mas não existem essas leis. Não existe. E as leis de proteção é para proteger uma propriedade do Estado. Então, teria que mexer nas leis.
Mas não então, adianta... Mas é isso que eu estou falando. mas aí tá aí no meu verbete na legislogia, né, que eu coloquei. Então, é isso, mas talvez a questão, por isso que é interessante entrar também nessa listagem, talvez se aumentar, porque muita gente, às vezes, vai fazer assistência aos animais, ao pré-humano, pela parte jurídica. Quem é da área do direito, quem é da área política. É verdade. Às vezes as ONGs vão atuar para que haja mobilização para um projeto de lei. Entende? Verdade, Então, isso é uma frente. E aí discutir essas coisas, que é o idiotismo cultural, como foi feito na Espanha, por exemplo, já houve avanço em relação à tourada. Porque se não levantar do ponto de vista crítico, só que veja, é aquilo que o Walter sempre falava, pensar sobre o mal sem pensar mal, que é a sua preocupação, que você tem ressaltando. Mas não podemos deixar de pensar. Não. Existe então, a realidade, não adianta fingir. Isso, não existe. então vamos olhar isso também junto com esses outros pontos todos, porque é importante. Por exemplo, conscientização que você está falando, eu vejo, até aqui próximo a gente fica indignado, tem que tomar providência. O pessoal chega e deixa o cachorro preso o dia todo numa corda, numa coleira, junto a algum pedaço de ferro, e fica o bichinho ali sem poder se locomover. Não, tem pessoas tempo, que deixam animais dentro de um cômodo Isso. e ele fica lá e é só para o bem-estar dela. Ela quer ter o animal, mas ela não dá um carinho, ela não passeia, com, o animal, ela não ajuda ele a fazer a desassim, porque a pessoa é responsável por ajudar o animal a fazer a desassimilação. Ela só quer aquilo para ela, como se fosse uma coisa, que é um processo objeto. De egoísmo. Total egoísmo. Posso fazer Então, isso que você está levando é muito sério. Você quer ver uma outra coisa também que eu achei muito interessante? Agora chegou no Brasil aquela TV Dog. Já viu? Não. TV para cachorro. Eu fiz o teste, não eu, né, como assistente, mas com os meus cachorros. E realmente funciona, eles ficam prestando atenção. Legal. Porque quando a gente sai, o meu, por exemplo, esse aí, sobrevivente, o Ben, ele chega à noite, se eu estiver fora, ele começa a latir. Então, essa questão da TV Dog, isso ajuda a minimizar. Eu colocava música clássica, né? Mas a TV Dog eu acho que é melhor. Então, são coisas que entram naquilo que você colocou da neossinapse. Você começar a pensar também na necessidade de fazer o rapport com o bicho, não é? A pessoa pode achar uma coisa, TV para cachorro, mas é que eles colocam as cores e os sons, já tudo estudado. Então, com isso, ele fica mais tranquilo, enquanto você está fora. Né? São coisas importantes para a pessoa pensar e considerar. Lost, só queria voltar no ponto que o André falou ali, que eu achei interessante a discussão, né, sobre a questão da caça, né, dos animais, que socialmente, em determinados locais, é uma prática aceita, né? Mas a minha dúvida é o seguinte, como é que fica isso extrafisicamente? Será que isso aceito socialmente, mas depois você não vai gerar lá uma pendência? Depois não, Com na certeza. hora. Na hora, né? Para você resolver, né? Na hora. Isso Talvez... aí é totalmente errado. Talvez existam outras maneiras de resolver esse problema sem utilizar a caça. Né? Por exemplo, esterilização. Quando ele falou, eu já pensei, não, eu poderia esterilizar. Isso aí não é dele, obviamente, mas são as falácias que colocam para justificar a caça. Né? Eu queria fazer outras questões. A outra é o seguinte, aqui na numerologia, na página 3, você fala da assistência desmedida ao pré-humano. E eu queria que você aprofundasse sobre isso. Era o que eu fazia, porque assim, eu queria salvar todos os animais, eu atendia as cidades da região e queria salvar todos. Eu achava, era desmedido. Eu ia no centro de zoonose, era um centro de zoonose que tinha na região, e era onde eu tinha abertura, eu formava grupos e ia quase todo final de semana lá. Só uma pergunta, você chegou a ter quantos animais assim acolhidos por você? Então, para fazer essa pesquisa, eu achei interessante que eu precisava de números, só que como eu era assim, eu fazia muita coisa e não contabilizava. Por exemplo, eu quis pensar assim, quantos voluntários tinha comigo? Eu pensei assim, antes eu achava que era muitos voluntários. Eu formava grupos, todo final de semana estava no centro de zoonose, no abrigo, fazendo feira, que eu não acho bacana as experiências que eu tive de feira, as pessoas pegam animais por impulso, mas assim, muitos animais morreram, a maioria morria. Porque eu chegava no centro de zoonose e os animais estavam contaminados. E eu sabia disso. E eu levava para minha casa para eles morrerem comigo, não sofrendo. Os filhotinhos eram o que eu mais pegava, as ninhadas.
Então, eu não contava quantos dessomavam, quantos eram castrados. Eu castrava muito, levava muito para castrar, fazia parceria com clínicas veterinárias. Só que dizer assim, quantos voluntários você tinha, Érica? Eu não sei. Eu tinha... então, eu não contava quantos animais. Isso é dezenas? Dezenas. Eu penso que tinha uns 30, chegava a ter 30. Cada cômodo tinha vários. É muita gente. Era muito. Aí eu lembro até que um veterinário falou assim, você sabia, Érica, que quando você morrer, os animais que já morreram, eles vão vir tudo vir te buscar. Eu falei, nossa, vai ser uma cachorrada. Ele na minha também, vai ser nós dois. Porque eram muitos que morriam. E assim, eu podia ser uma acumuladora de animais. Porém, eu não tinha o meu animal. Eu pegava um animal todo machucado, todo ensanguentado, assim, sem pele, só ferida, deixava ele bonito e doava para alguém. Eu também tenho uma habilidade para doar. Não é que assim, uma persuasão, tipo, eu falo tão bem do bicho, eu falo assim, nossa, eu ponho o nome, eu tenho assim, eu nunca tive animal, assim, problema de doar animais. Só que aí, na hora que chegou o tempo que eu quis parar, eu decidi, agora está na hora de eu ter a minha cachorra, e aí depois eu tive uma gata também. E aí, assim, agora eles são adotados por mim, mas eu mesma não tinha animais. Eu pegava, deixava eles bonitos e doava. E como as pessoas me conheciam, elas vinham, eu divulgava, pregava cartaz. Eu não tinha voluntariado em lugar nenhum. Eu não sabia como era assim, essa questão de administrar um grupo, mas eu tinha essa liderança e essa aglutinação de várias pessoas quererem estar junto comigo no meu trabalho. Eu acho que você tem que dar valor para isso. Pensar, tem a pré-IC, né, de conviviologia, né, a holoconviviologia, que estava ensaiando algumas atividades assim. Isso aí tem que ser retomado. E tem que ser pessoas como você que podem aglutinar. Tem alguns colegas que não são até da Conscienciologia aqui, que fazem trabalho nisso. Acho que precisa realmente profissionalizar no sentido de qualificação esse tipo de assistência e com essa visão conscienciológica. Isso aí é algo, não sei se você já está envolvida e tal, mas dentro da própria Conscienciologia retomar isso. Acontece que assim, eu tenho uma afinidade a muitas ICs. Eu tenho assim, eu gosto muito de dar aula, a escrita agora, que faz só uns 3 anos que eu comecei a escrever. Então, assim, se for ver, eu tenho muitas habilidades e muitas especializações. Então, se eu for em todas as especializações, eu vou ter que voluntariar em muitas... Mas você falou escrita e aula, isso é transversal. Eu posso em qualquer um. Você, por exemplo, está dando aula... E Mas, escreveu por exemplo, sobre o assunto. Tem o grupo de TENEPS, que faz TENEPS para os animais. Esse tem um grupo que até eu citei aqui na referência bibliográfica, esse é um artigo sobre esse grupo. Eu faço parte desse grupo, que eles fazem essa TENEPS para os animais. Sim, uma outra questão, só que eu queria... Só que ela estava ali já há um tempão? Não, é só para fechar as questões. Teve algum marco que você lembra de retocognição que fez uma viragem com relação a essa postura? Porque a gente viu, por exemplo, o professor Valdo, ele comentou que lembrou numa situação que ele estava ali num duelo, numa batalha, e que o animal foi morto, né, e ele sentiu a perda do animal. Né? Então ele fala assim, o animal morreu por minha culpa, certo? Naquele conflito, naquele confronto, o animal ele morreu. Aí ele sentiu aquilo, porque era um animal, ele tinha aquele rapport, o cavalo, no caso, né? Então, aquilo, de alguma maneira, mudou aquela postura até de não querer mais sentar em cavalo, não admitir, né, montar, né, aquela questão, né, ele não pediu, não pediu para eu sentar nas costas dele, e etc. Teve alguma situação que você lembrou, assim, de mudança, de viragem? Eu já apresentei um artigo a respeito do aperfeiçoamento da assistência aos animais, e me fizeram essa pergunta, né? Me fizeram uma pergunta parecida. Será que você assiste tantos animais? Porque, assim, tem um fato que eu assisti um animal, quando ele dessomou, que fizeram um trabalho e dessomaram o animal, mataram ele para roubar a energia dele, as consequências, e eu resgatei o animal nesse momento. E eu contei essa experiência lá. Aí eles falaram assim, você acha que você já fez assim, algumas
maldades para os animais em outras vidas, por isso que você agora tem essa necessidade de ajudar o animal. Aí eu comecei a refletir. E retrocognição em si eu não tive, mas o que eu pensei? Desde pequena eu já nasci assim com essa preocupação de assistir o animal, ter uma empatia por ele, preocupar porque o animal está na rua abandonado. Então eu nunca pensei assim que eu fui uma pessoa que maltratou. Eu já vi assim eu como bruxa fazendo trabalhando com chazinho, trabalhando com plantas no meio da natureza e no meio do mato. É óbvio que eu já fiquei muito tempo, porque eu tenho uma ligação com a natureza. Porque além de eu ajudar os animais, eu fazia várias outras coisas. Eu acampava, ficava no meio do mato, eu escalava. Eu tinha essas questões de ficar no meio da natureza. Então eu tenho essa conexão. Mas agora maltratar, não. Eu não tive, eu não sinto que eu cheguei a maltratar. Pode ser que muito atrás eu maltratei, mas eu já tive retrocognições de situações que eu já fiz coisa muito pior que maltratar animal. Então, e maltratar animal, eu não sinto que eu fiz isso. Não sinto, não tem no meu íntimo. Questões mais difíceis que maltratar os animais eu já fiz. Já tive retrocognições, que eu acho que eu nunca contei isso nem para ninguém, que eu já lembro que foi eu que fiz, mas maltratar animal, não. Assim, pelo menos isso. Até questão de inseto, eu tenho preocupação com os insetos. Oi. Tá levantado. Parabéns aí pelo Obrigada. verbete, está muito bom. Eu vou trazer uma fatuística e quero que você amplie na mitologia, que eu achei muito interessante. A questão ali, exatamente isso, que o mito de o pré-humano não sentir dor, não pensar e não se comunicar. O outro também é muito interessante, né? Mas eu tive uma experiência, eu tinha um cachorro, ele era um amor, era um enorme do cachorro, era um labrador. E eu me projetava e ele sempre dava uma volitadinha assim, mas ele voltava. E olha só o que aconteceu. Um dia ele ficou me esperando. Como é que ele sabia que eu ia sair? Ele ficou me esperando na porta, assim, eu atravessei a parede, e ele abocanhou o meu parapé. Digamos assim, é agora que eu vou com ela. Eu não sei se foi um condicionamento, o que foi, mas para mim tinha um peso que eu não conseguia carregar ele, entende? Então não foi possível. Até hoje eu não entendo direito o que aconteceu, mas a sensação era que assim, eu não consegui levá-lo porque ele me segurava e eu acabei voltando para o corpo. Nós dois voltamos, né? Isso que é a questão. Mas veja, havia um grau de inteligência, inclusive ali no extrafísico, e ele programou aquilo. A hora que ela sair, eu vou pegar ela pelo pé e dela me leva junto. Eu pensei isso, né? Então, e diante disso e de outras experiências, assim, como você vê essa questão do mito aí, da mitologia dele não pensar, por exemplo, principalmente isso, porque é muito interessante. Eles têm, eu não sei se eles têm autociência até nisso eu tenho dúvida, sabe? Como nós temos autociência de estar ciente que somos o que somos, né? E que eles não teriam essa autociência, né? Mas que eles têm um nível de pensamento, de raciocínio, eu acho que isso já é uma coisa assim que a gente tem que conversar e falar mais sobre isso, porque eles sentem, eles percebem mais do que a gente, às vezes. Então, o que é isso, entende? Olha, vamos pensar junto aqui. Tem um artigo que eu não trouxe, eu lembrei de trazer ele, assim, de anotar o nome dele, que eu li, mas eu não trouxe e não referenciei ele, que é uma pessoa que projetava junto com o animal, e eles dois faziam assistência juntos. É da Conscienciologia, na revista Consciência, que tem esse artigo. E assim, eu sinto que os animais eles reconhecem a gente, é possível fazer amizade, eles encontrar com a gente no extrafísico, eles têm uma inteligência. Eu vejo isso assim com a interação. Mas a questão deles no extrafísico, as minhas experiências com os animais mais no extrafísico, é eu assistindo eles. E o que eu vejo da diferença no extrafísico para uma consim, por exemplo, vai fazer uma assistência para um animal ao invés de uma consim.
o animal é mais rápido. Eu vejo que quando ele está sofrendo no intrafísico, ele foi maltratado, ele dessomou e ele vai para o extrafísico, mesmo quando ele não foi maltratado, aconteceu alguma coisa, ele dessomou, ele fica ainda sofrendo, sem lucidez no extrafísico. E isso a gente consegue ajudar ele. Isso é uma área que eu atuo. Por exemplo, eu exteriorizo a energia, logo o animalzinho já é encaminhado. Eu já vou, exteriorizo, ele é encaminhado. Acontece isso muito, eu não consigo saber a procedência dele. Às vezes, sim. Por exemplo, eu vou contar uma coisa que, aproveitar, deixa, que não tem muito a ver com o que você falou. Por exemplo, a minha irmã, ela fez veterinário. Eu não fiz veterinário. Todo mundo pergunta, por que você não fez veterinário? Eu não fiz porque eu precisava trabalhar para estudar. Então, eu precisava escolher uma faculdade que tinha noite. Então, eu fiz biologia. E também não tinha na minha cidade, perto da minha cidade, veterinário. Só que quando a minha irmã começou a estudar, tinha. Então, ela fez veterinário. E aí, teve um dia que eu tive uma projeção com um galo. O galo estava dentro de uma gaiola. E ele estava lá meio machucado, eu interagi com ele, acordei, vi que era uma projeção, mas não entendi nada. Falei assim, um galo na gaiola, tá, assisti ele, mas não estou entendendo o que aconteceu. Aí, nisso, a minha irmã me mandou uma mensagem, estava no Rio nessa época. Ela falou assim, Érica, faz TENEPS para um patinho que eu estou cuidando, porque ela estava sendo veterinária de um rapaz contratou ela, porque o cara tinha um pato e tinha um galo, era tipo animal de estimação, só que um enxame de abelha pegou os dois e o galo morreu e o pato, a minha irmã estava dando soro para ele, com medo dele morrer. Então, o galo foi para mim e o pato foi para ela. E aí eu achei bem interessante, que aí eu falei, Luísa, como que estava esse galo? Ele estava dentro de uma gaiola, machucado, só que ele não aguentou de ontem para hoje, morreu igualzinho a gaiola que eu vi. Olha, então, assim, eu vou ver, poucas são essas histórias, porque a maioria eu vejo o animal, assisto ele é encaminhado, é muito rápido. É muito rápido o que acontece. Não consigo saber direito de onde ele veio, para onde ele vai. Agora, com o sim é diferente. Você conversa, você vê qual que é a patologia. Agora, o animal, ele só fica um pouco. E você já trabalhou com as energias, assim, na patologia aqui no intrafísico mesmo, do animalzinho doente? Já trabalhou assim com esterilizando energia para o próprio animalzinho? É impressionante, né? É muito interessante. Eu tinha uma vez um cachorrinho também, era um poodle. E ele estava, o veterinário disse, não, ele vai dessomar em poucas horas. Ah, mas eu não me conformei com aquilo. Eu fiquei assim, eu acho que eu ia ficar o tempo que fosse preciso, mas eu acho que uma meia hora eu fiquei esterilizando. Dali um pouquinho ele se mexeu, levantou a cabeça e olhou para cima. Eles sentem mais energia. E uma coisa que eu vejo é assim, que não tem muito a ver com... Tem a ver com o tema, que é assim, a acupuntura, né? A minha cachorra, ela é muito quietinha. Com certeza, também. Aí, a gata não, né? A gata já é bem agitada, a minha gata. Mas a cachorra, eu ponho a agulha nela, ela fica com a barriguinha aberta, esperando a agulha para eu tirar depois e ela fechar a perninha. É uma gracinha. Mas, assim, eu queria contar só uma experiência que também é bem bacana, que eu tive, que foi essa questão do animal. Que aconteceu? Eu cheguei no extrafísico e tinha um campo bem grande e tinha umas garrafas e eu percebi que era um trabalho que tinham feito lá, de ritual místico. E isso, eu não sei se eu tive alguma coisa a ver com vidas passadas, mas eu encontro isso com facilidade. Em matas, vários locais que eu vou, eu vejo, fizeram um trabalho de alguma coisa aqui mística. Eu encontro, bato de cara várias vezes no intrafísico e no extrafísico também. Só que aí no extrafísico eu estava lá, vi que tinha feito um trabalho, só que era muito grande, e eu vi um animal. Esse animal, ele correu. E o que era o meu comportamento no intrafísico? O animal, quando ele é atropelado, ele sofre, ele corre. Ele quer fugir, ele quer morder, porque ele não sabe se comportar, ele não sabe o que fazer. E qual que é o meu comportamento? Correr atrás. Eu já faço isso e eu normalmente consigo alcançar um animal. E aí, no extrafísico, eu acho que eu sempre consegui alcançar um animal que foge de mim. Porque ele está com medo de mim, mas eu sei que ele precisa de mim. Aí, eu estava no extrafísico, o animal correu, eu não pensei duas vezes e fui atrás dele, que eu vi que ele estava precisando de mim. Quando eu peguei o animal e pus no colo, ele começou a se transfigurar em várias faces de caretas. E aí, o que eu pensei disso? Foi isso que eu falei no meu artigo, na jornada progetológica.
o animal, ele começou a se transfigurar das consciências que estavam roubando a energia dele da dessoma do gato. Ele dessomou e tinha consciências usando ele. Por isso que precisava da dessoma do gato. Na verdade, eu não sabia que era gato ainda. Eu pensei que era um bicho, eu não sabia o que era. Ele estava sem forma. Aí eu peguei o bicho e comecei a exteriorizar a energia. Aí eu mandava energia, mudou as faces, até que ele virou um gato. E eu vi que ele era um gatinho. Nisso, ele se tornou um gatinho mansinho e começou a brincar com as minhas mãos, meus dedos. Aí eu abracei ele e pensei assim, eu vou levar ele comigo. Aí eu acordei e tinha o peso em cima de mim, que eu falei, cadê ele? Mas aí eu vi que era uma projeção, que eu estava atuando e no extrafísico, e era só no extrafísico. Né? Essa experiência eu achei bem interessante. Pode continuar. Obrigada. Acho que agora foi. Queria perguntar na fatologia, não sei se já perguntaram, na 8ª linha, 8ª e 9ª, as rupturas assistenciais cosmoéticas, na maioria dos casos, incompreendidas pelo entorno, essa questão aí da assistência. Já comentaram? Ainda não. O que eu quis dizer aqui? Por quê? Antes, o que eu estava fazendo? Eu estava atuando muito com assistência aos animais. Eu era assim bem conhecida pelas pessoas da minha região. Eu tinha assim várias pessoas que faziam assistência porque eu estava fazendo assistência, então ela estava comigo por afinidade comigo. E eu decidi parar. Só que eu decidi parar e eu não deixei tudo assim de qualquer jeito. O que aconteceu? Tinha uma ONG. Eu era fundadora da ONG, só que essa ONG eram os voluntários da ONG eram também do Instituto de Espírita, que era São Francisco de Assis, e eu deixei essa ONG e fiz um outro grupo, só que aí quando eu decidi parar, que foi em torno, que eu tinha uns 27 anos, e com 28 eu conheci a Conscienciologia, o que eu fiz? Mas ainda com 28 anos a gente ainda ia para os abrigos, né? Limpar lá os cocô dos cachorros. Eu ainda estava atuando, mas eu fui diminuindo. Aí o que aconteceu? Eu juntei a ONG com o grupo. E deixei para eles andarem sozinhos sem depender de mim. Só que teve pessoas que acabaram saindo. Só que o que eu entendi? As pessoas não entendiam por que eu ia parar e ficaram assim, você parou de fazer assistência, agora você não quer mais ajudar os animais. E eu vi que muitas pessoas se revoltaram comigo. E elas não iam conseguir entender o motivo que eu parei. Eu não consegui explicar. Para uma pessoa, eu mandei um artigo que eu escrevi. Ela nunca mais falou comigo depois que eu mandei o artigo. Porque ela não conseguiu entender essa questão de que a emoção precisa estar bem controlada. O psicossoma exacerbado atrapalha a assistência demais. E isso vai desequilibrar, não vai fazer bem para ela e não vai fazer bem para o animal. Ela precisa ter essa autopesquisa para conseguir assistir o animal. E aí eu não conseguia, e foi por isso que eu coloquei esse item. E também tem o verbete da Malo Balona, que é o limite do assistido, até onde você pode ir e até onde é hora de não assistir, até onde é hora de deixar outra pessoa fazer aquele trabalho que não é para você. Então, é preciso autopesquisa para analisar isso. Érica, aqui. Eu tenho analisado, desde que eu cheguei aqui na tertúlia hoje, tem um padrão de energia bem bacana, bem significativo. E aí eu fiquei refletindo sobre tudo que você está trazendo. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas olha que interessante, que padrão bacana. Eu fiquei lembrando das tertúlias que a gente conversou sobre o animal, sobre o sub-humano, sobre os vocábulos, até a utilização do nome sub-humano e não animal, né? Essa mudança no vocábulo. E aí eu li aqui a tua frase enfática, onde você traz a questão da mega-fraternidade. Né? E bem, aí refletindo um pouco mais, depois eu vou te fazer uma pergunta. Eu fico pensando assim, a fraternidade é algo que perpassa todos, né? Todas as crianças, adultos, adolescentes, jovens, todos os tipos de tribo, grupos, tudo. E se a gente pensar, nós vivenciamos, o ser humano viveu muitas guerras, que ele mesmo trouxe, né? Então a quantidade de gente que tem couraça, que tem aí uma cortina de ferro na frente e que não interage com as demais pessoas, é um grupo de gente muito grande.
E nós temos muita assistência para fazer, né? A Conscienciologia traz aí o tempo todo isso. Mas, por outro lado, essas pessoas que têm couraças, elas interagem com o seu animalzinho. Então, é muito interessante de ver pessoas, desde síndromes, com as mais diversas síndromes, doenças, patologias, que não conversa com o irmão, com a mãe, com o pai, com a família, mas ela se modifica completamente quando tem o seu animal de estimação e ela se torna outra pessoa, né? E eu acho que esse é um dos links que é tão sério que aparece nesse padrão de energia que você está trazendo, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a tua frase enfática. Mas eu achei muito interessante esse padrão. E aí, parabéns novamente por trazer essa oportunidade para nós. Eu gosto bastante de dar um exemplo que eu utilizo na minha vida. É assim, antes eu tinha só uma cachorra, que é a Titi, ela é muito comportadinha, muito quietinha, então não dá muito para a gente usar ela como exemplo de um animal assim que faz algumas artes. Só que aí, faz um ano mais ou menos, a gente arrumou uma gata que se chama Nina. Ela era a Nina até a gente conhecer o temperamento dela. Aí depois virou Nina Furacão. Aí, o que acontece com a Nina? Ela é uma gata que ela quer chamar a minha atenção. Então, ela gosta de fazer coisa errada, gosta de quebrar, gosta de fazer tudo que ela sabe que não pode fazer. Se ela quer chamar a minha atenção, ela faz. Ela gosta de que eu sinta alguma coisa por ela, mesmo que seja raiva. Ela quer que eu sinta. Então, ela começa a me provocar. Só que eu consigo entender esse nível de maturidade dela, esse nível evolutivo dela. Só que, às vezes, eu não consigo entender isso no ser humano. Porque, às vezes, tem ser humano que faz umas coisas que você fala, não dá para entender que a pessoa está agindo daquela maneira. E você começa, assim, a se questionar. Por que esse ser humano está fazendo, essa consciência está interagindo assim, está fazendo esse conflito comigo, está me agredindo, ou está acontecendo isso? Aí eu lembro da Nina. Se eu consigo compreender que a Nina tem esse nível de maturidade e ela está tudo certo, ela está fazendo isso porque ela quer minha atenção, ela está precisando de ajuda, eu vou entender também o ser humano. Eu não vou dizer que eu entendo 100%. A gente pode usar isso, por exemplo, na política, né? Tantas Ninas que estão aí na política. Não, é pior que a Nina, mas assim, eu tô querendo assim, dar um exemplo que é a maneira que eu tento usar na prática. Levar a minha gata para pensar nesses seres humanos que estão se comportando da maneira que eles se comportam, nível de maturidade. E aí a gente chega na mega fraternidade e na evolução consciencial, que assim, deu para explicar? Tá ótimo, obrigada. Bom, deixa eu aproveitar então e fazer aqui algumas divulgações. Primeiro, gostaria de falar sobre a rádio e a TV da Cognópolis, né? A Rádio Comunicadora Iguaçu, a RCI, que é a rádio de Conscienciologia, obviamente não traz só programas de Conscienciologia, mas é uma rádio aqui da Cognópolis e também com transmissão via internet, mas para toda a Foz do Iguaçu e região, como a sinal de rádio mesmo. E um dos destaques é o programa da professora Malu Balona, que é o programa Foz do Iguaçu Hoje, a revista eletrônica. E no próximo sábado, a entrevista ao vivo com o professor Mário Oliveira. Então, a professora Malu Balona estará entrevistando o professor Mário Oliveira, cujo tema será Bioenergias. O programa da professora Malu começa às 11h30, então, na RCI. Vale, então, lembrar que o programa também é transmitido pela internet. Então, quem é de fora de Foz do Iguaçu, não teria como acessar via rádio, pode acessar pela internet. O site da rádio é www.semprerci, tudo junto, .com.br, www.semprerci.com.br, e tem também a página no Facebook. Vale a pena aí conferir. Além disso, nós temos já a TV Cognópolis, né? Um grande avanço aí de ter uma TV também Cognópolis. A TV Cognópolis já está no ar e também tem transmissão via internet. Então, quem tiver interesse pela internet, porque a TV ela é de canal fechado, ela está sendo transmitida pela NET,
Então, por enquanto, é pela NET. Já está havendo aí se vendo a possibilidade de ter também a transmissão aberta aqui em Foz do Iguaçu e região. Mas, para quem é de fora, pode acessar pela internet. Então, o site é www.tvcognopolis.com.br www.tvcognopolis.com.br. Vale a pena prestigiar, se informar e também participar aí tanto da RCI quanto da TV Cognópolis. Quero lembrar também que já está, logo em breve, na TV Cognópolis, nós vamos ter as tertúlias antigas do professor Valdo sendo repassadas na televisão e, possivelmente, logo nós vamos ter a tertúlia aqui ao vivo também sendo transmitida pela TV. Então, isso aí já é um outro patamar de trabalho, contando também com a participação aí dos teletertulianos. Estamos avançando aí dentro da Max ProEx Grupal, um projeto que está sendo capitaneado aí pela Conscienciologia, né? E todo mundo que está aí dentro da área de comunicação. E a IEC também, um empreendimento aí da IEC que cuida da expansão, principalmente da expansão da Conscienciologia. Nós temos o curso agora pela Juriscons, Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Ele é um curso em 2 módulos, sendo o primeiro dia 18 agora, então 18, 19 e 20 de maio é o primeiro módulo, e o segundo módulo 14 e 15 de junho. O objetivo dele principal é elaboração do Código Pessoal de Cosmoética e fazer então a pessoa superar o seu mega trafar. Os professores desse curso são a professora Cristina Aracac e o professor Roberto Almeida. Esta, então, é uma atividade realizada pela Juriscons. Para mais informações, mandar um e-mail juriscons@juriscons.org. Tá, ok? Nós vamos ter também em maio, 19 e 20 de maio, o curso Bolsões Holopensênicos. Esse já é um curso que já vem tendo várias edições todo ano. Vai abordar aqui, né, o objetivo principal é proporcionar autolucidez perceptiva quanto aos bolsões que a Consim retroalimenta, apresentando técnicas assistenciais para reurbanizadoras aos bolsões holopensênicos identificados. Então, nós temos aí uma equipe grande de professores, Ana Cláudia Prado, Elizabeth Rodrigues, Isabel Conceição, Marcelo Silva, Marconde Demarque, Márcio Alves, Maria Eugênia Luz e Meire Vieira. Então, esse curso será realizado no CIAEC. Então, para mais informações, entrar em contato com o CIAEC. Ok? Nós vamos ter também, ainda em maio, 25 a 27 de maio, o curso Pangrafologia Verbetológica. É um curso de campo pangráfico com aplicação da técnica das 3 cadeiras. Então, vale a pena. Os epicons serão o professor Hernani Brito e a professora Dulce Dal. Este é um curso que é realizado pela Enciclosapiens. Vai ser aqui também em Foz do Iguaçu. Ok? O início do curso é dia 25 e vai até o dia 27 no Hotel Mabu Interludium. Nós vamos ter o curso Reubex e Teneps, é uma parceria da IC Teneps com a Ectolab, e então o tema acho que já é autoexplicativo, né? A relação entre Teneps e reurbanização extrafísica. Já então a Teneps contribuindo para o desenvolvimento ou para o avanço da reurbanização extrafísica. Professores Flávio Amado, Hernande Leite, Isilda Fresianzi e Mariana Cabral. Vale a pena também. Este curso vai ser em São Paulo, isso, justamente. Obrigado, Pilar. Nos dias 9 e 10 de junho. Tá? Então, aí o pessoal de São Paulo, 9 e 10 de junho, o curso Reubex e Teneps. E a consecutivos, estará realizando nos dias 1º, 2 e 3 de junho, o curso Abolição e Seriex, do escravagismo à libertação.
Nós vamos ter aí várias participações, né? Professora Luciana Lavor, falando de escravidão e serexologia, professora Suelen Maiara, o escravagismo, Flávia Tavares, os escravos e a serexologia, professor Marcelo Silva, os escravos e os tipos de escravidão, Ana Cláudia Prado, abolição e serexologia, professor Maximiliano Raimann, abolição no mundo, e professor Pedro Fernandes, ações libertárias. Tá? Então, esse é um ponto interessante aí para todos poderem pesquisar e aprofundar os estudos sobre abolição e Serex, realização da consecutivos. Bom, pessoal, esses aí são alguns dos recados que eu gostaria aqui de passar para vocês. Posso fazer uma perguntinha? Claro, claro. A questão é a seguinte, dentro do que você estava falando, até de conscientização, como que você vê que seria o ideal para nós, humanos, lidarmos com esses pré-humanos? Por exemplo, às vezes a criança quer um animal, e às vezes o pai quer atender aquela necessidade de zoofilia. Quais são as condições ideais? Por exemplo, um apartamento pequeno pode ter? Como falar não de forma, às vezes, saudável, né? Tipo, olha, não tem condições para ter, a gente não tem uma rotina, não consegue levar para passear, não vai dar aquela atenção, aquele carinho. Tem gente que fala que, às vezes, tem que pegar um casal para não deixar um sozinho. Como que você vê, então, a condição ideal dessa zoofilia? Eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, eu tinha uma cachorra e vi que eu precisava de uma companhia para ela, que eu arrumei a gata. Só que a gata atormentava tanto a cachorra que no começo eu achei que não era uma boa coisa. Até pensei em doar a gata. Só que aí depois eu percebi que a Titi, a minha cachorra, ela não dava o braço a torcer, que gostava do tormento da gata. Porque ela estava gostando dela ficar toda hora mexendo com ela. E agora as duas são amiguinhas. Mas no começo eu tomei essa decisão. Pensei em tirar a gata de perto dela. Porque eu queria ajudar e acabei atrapalhando. Porque a gata não grudava no rabo dela, andava, ela ficava escondida esperando a cachorra passar para grudar nela. Mas o que acontece? É preciso ter um espaço. Por exemplo, a gente tinha uma cachorra, quando a gente decidiu ter uma cachorra, precisava ter um local para ela, uma varanda para ela fazer a necessidade dela. Então, um apartamento sem varanda, fica difícil ter um cachorro grande, porque a nossa cachorra ela é grande, ela é assim, médio, não é pequenininha. Agora, um pequenininho já é mais fácil, tem um local, tem aquelas é tipo uma fralda que você coloca para o animal fazer xixi, cocô, e ele aprende. O gato é mais fácil. Ter uma companhia é interessante, às vezes da mesma espécie, 2 gatos, mas pode ser também que os gatos não se dê bem. Por exemplo, a Titi e a Nina, que é um gato e uma cachorra, se dão super bem agora. Mas eles vêm com a personalidade e eles acabam também pegando a nossa personalidade. E a gente também tem que mostrar quem é o líder. Porque muitas vezes o animal, ele se torna o líder da casa. Ele vai tomar conta de tudo. E para uma criança, o pai tem que estar muito atento, porque existem muitas crianças. Eu já presenciei crianças maldosas. Crianças que tratam o animal igual um brinquedo. E aí você olha para ela e explica para ela. O animal sente dor, o animal precisa de cuidado. Aí o que acontece? Como um exemplo, eu falei isso para uma criança, aí a criança nem deu bola porque eu falei, e na hora que tinha vários familiares perto dela, ela olhava para mim e me esgaiava o gato assim, ó, mostrando para mim que eu não estava nem o que eu tinha falado. Então, assim, você precisa educar. Precisa educar a criança para como ela vai lidar com aquele animal. Tem criança que já está no íntimo dela, saber lidar com o animal. Até eu perguntei para minha mãe, assim, antes de defender o verbete, eu falei assim, mãe, você lembra um dia que eu fiz maldade com um animal? Porque eu estava defendendo uma coisa e eu falei assim, quero saber. Eu falei, não, Érica, eu falei assim, mãe, você me ensinava a lidar com os animais, você precisou fazer isso. Eu falei assim, não, Érica, você fazia isso tudo sozinha. Você que inventava, você só pegava muitos bichos que não era para você pegar. Você trazia aranha para a gente ver, trazia... eu entrava no riozinho que tinha perto da casa da minha avó, e lá eu ficava pegando uns bichos e levando para minha avó, que eu gostava deles.
E era essa a interação que eu tinha. Então, eu não precisei aprender, mas tem criança que precisa. Então, você não pode deixar sozinho. E é bom para uma criança, para ela ter responsabilidade, para ela começar a ter cuidado. Só que é preciso ver o nível de cosmoética dessa criança para deixar ela sozinha com o animal, que ela pode causar mal. Tem criança, por exemplo, põe um rabo, eu já vi, põe um rabo do gato debaixo da cadeira e aperta a cadeira. O Valdo, muito tempo, principalmente no início da Conscienciologia, quando ele dava o exemplo de porão consciencial, ele sempre trazia essa situação da criança no seu porão que tratava mal algum animal. Não é? Então, e se ela maltrata o tinha muito animal, isso. ela depois Porão consciencial. possivelmente ela vai começar a maltratar as pessoas, porque começa num inseto, começa num animal e aí ela vai aprofundando e pode chegar até a ser um psicopata no futuro. Ali tem assim. já seria, né? Já só estaria manifestando ali a personalidade. Agora, olha, questão de Teletertuliano de Chaves, Portugal. Ortopensatologia, página 1. Poderia comentar sobre o item 3, pré-humanos? Quanto mais evoluída a consciência humana, mais ama animais pré-humanos? Então, eu penso que é assim. Quanto mais você tem esse nível, só que eu acho que tem um outro viés também. Concordo com essa ortopensata, só que eu vou dizer um viés, um outro, que não adianta a pessoa gostar só de animais. Tem muitas pessoas que eu amo os animais, só que eu não gosto de gente. Eu não gosto de interagir com as pessoas. E tem aqueles animais que tratam como se fosse filho, e animal é para ser tratado igual animal. E trata, é meu filho e acabou, não tem mais. E não importa nem o outro animal que está na rua, né? É um egoísmo. Então, eu penso que, eu concordo com essa ortopensata, no tanto que eu coloquei ela aqui, mas tem esse viés também, que as pessoas têm que gostar de todos os tipos de espécies. Até igual a ela. Fatologia, agora é uma questão de Sorocaba. Página 1, segunda linha, de baixo para cima. O ato de fingir não ver por não saber como agir. Então, isso é uma... que acaba sendo uma omissão de socorro deficitária. A pessoa não sabe fazer o encaminhamento. Aí, o que acontece muito que eu vejo? Por exemplo, você vê um animal atropelado. Aí você tira uma foto e põe no Facebook. O animal atropelado precisa de ajuda, endereço tal. 10 minutos depois o animal vai morrer, se você não fizer alguma coisa naquele momento. Então, é preciso saber agir, o que fazer para socorrer o animal. E como que você vai aprender? Fazendo. Um exemplo. Fazem pouco tempo que eu comecei a escrever e estudar. Eu não tinha essa habilidade de estudar e escrever. Como que eu aprendi? Fazendo. Então, se a pessoa gosta de animais, ama os animais, mas não sabe o que fazer, começa a fazer. Pode até errar. Tanto como eu dei vários exemplos aqui de que eu já errei muito para fazer assistência aos animais. Se eu ficar aqui, a gente podia ficar o dia inteirinho aqui contando as coisas que eu já aprontei para ajudar os animais e foram assistências incorretas. E muitas vezes a gente tem o emocional sofre muito com o sofrimento do animal e prefere não ver. É preciso a gente enfrentar esse emocional e ter essa frieza cosmoética assistencial, que é um dos verbetes aqui que eu indico para assistir. Também tem a compaixão discernida, que não adianta nada ter a compaixão sem o discernimento, né? Agora a questão de Curitiba. Estrangeirismologia, página 1, linhas 1 e 2. Quais são as suas dicas para adquirirmos mais expertise nas abordagens interassistenciais? Como acertar o timing assistencial quanto aos pré-humanos? Essa expertise, como que a pessoa pode ter? Estudando, tendo habilidade, buscando esse conhecimento. Por exemplo, desenvolver a projetabilidade, você pode ter várias abordagens, você pode ajudar animais, vários tipos de consciências, é uma maneira de melhorar essa expertise. E fazer autopesquisa. Agora, o time, a escolha do momento certo, é o que a gente estava falando. Você precisa saber o momento que vai agir. Porque, por exemplo, se você vai demorar... passou um cachorro na minha rua, vou tirar a foto e vou pôr lá no Facebook da adoção.
10 minutos o animal vai sair e não vai estar mais lá. Não adianta você achar que você é assistencial, que está querendo ajudar, postando aquele monte de coisa, mas não sabe nem onde o animal está para você ir resgatar ele. Então, o mínimo é você pegar ele, colocar ele, vacinar, se puder castrar, se for necessária a castração também, avaliar tudo isso. Então, tudo tem o seu momento e o estudo. Time aqui, uma contribuição que eu posso dar, eu citei a questão da minha cadela, né, que é recente, tem um pouquinho mais de uma semana, é o time, por exemplo, na hora que você vê que tem que fazer a eutanásia. Isso, é muito importante. É muito sério isso, e tem a ver com o que você tem batido na tecla aqui várias vezes, né, de não ter um processo emocional, né, ter uma certa frieza cosmoética. Eu vejo assim, o que eu aprendi dessa condição? Que você está decidindo sobre a vida, né, do animal. Que você tem que ir até o momento em que há possibilidades concretas de ultrapassar aquilo e com qualidade de vida para o bicho. E não simplesmente ficar agarrado a ele porque você que não está lidando com a perda direito. Então, eu fui até onde ainda tinha a condição de tratamento e possibilidades. A partir do momento que a gente viu numa recaída, né, a volta do câncer dela, e que começou a droga não mais fazer efeito, né, a quimioterapia não estava fazendo efeito. Enquanto ainda dava para ela respirar, a gente botou sonda, dando comida pela seringa, pela sonda. Não tem problema nenhum, dinheiro, tempo, a gente se esforçou para organizar tudo isso. Agora, com sacrifício, mas foi. Mas, no momento em que você viu que poderia, a qualquer momento, ela sofrer muito, né, e morrer com sofrimento, aí aquele é o ponto que você vê que é nítido, que é o momento agora de fazer essa questão da eutanásia. Eu já tive muitas crises com isso, porque eu já tive que fazer escolhas de eutanásia com animal doente, igual no seu caso, várias vezes. Mas tem um caso que eu acho interessante contar, de eutanásia, desse tema que não chegou a ser, que é assim, ó, esse polinômio aqui. É o polinômio, pessoa certa, momentos correto, contexto adequado, ação precisa. O que aconteceu nesse que eu coloquei esse polinômio? Eu pensei nesse exemplo. Eu pegava vários tipos de animais, eu não sabia do temperamento deles e chegava e punha eles dentro da minha casa. Teve uma vez que eu peguei e ele não tinha um temperamento muito bom. Ele era líder e ele matava os outros, queriam matar todos e ele queria ficar lá. E aí ele encurralava os animais nos cantos e eu cheguei em casa uma vez, vi vários machucados e todos encurralados, morrendo de medo dele. E ele era pequenininho e vira-lata. E não dava nada para ele dele ser assim. E eu fiquei pensando, o que fazer agora? Porque se eu jogo esse animal de novo na rua, ele vai atacar alguém. No outro dia, minha irmã estava lá com uma vassoura e ele encurralando a minha irmã para querer morder a minha irmã. Aí eu cheguei e comecei a pensar, esse animal vai ter que fazer eutanásia nele, porque senão ele vai matar todos os outros. E eu cheguei lá no serviço, no meu trabalho, pensando nisso. Eu trabalhava numa multinacional, muitas pessoas sabiam desse meu trabalho. Aí chegou uma pessoa de outro setor, me chamando e falou assim, Érica, eu preciso falar com você. Aí eu pode falar, eu quero que você arruma para mim um capeta, um cachorro que seja um capeta. Aí eu tenho esse capeta. Aí e eu peguei esse cachorro e dei para ele. E ele ficou super feliz com o cachorro. Por quê? Ele queria que o cachorro vigiasse o sítio dele. E aí olha o que o cachorro fez. Ele tinha um local que era um galinheiro. E as galinhas saíram do local delas e foram para o lugar do cachorro. Ele matou todas as galinhas e fez uma pilha de galinha. Aí ele contando para mim. Falou, Érica, você acredita que o cachorro fez isso? Ele falou assim, mas você pensa que eu não gostei? Eu adorei. Quem mandou as galinhas sair do lugar delas? E aí ele foi contando histórias para mim que o cachorro tinha aprontado e ele estava adorando o capeta dele. E assim, isso acontecia comigo direto. Tipo, eu precisava, era aquele dono, por exemplo, depressivo, que precisava de um cachorro que fosse mais amoroso. Eu conseguia doar os animais conforme a necessidade. Né? Juntar uma coisa com a outra. E assim, tinha até porque a eutanásia seria só no caso dele. Mas assim, né, não tinha. A minha situação, ele estava matando outros animais. Sim, mas
Bom, não sei se você pensou na eutanásia por isso, mas aí Eu eu acho que o pensei. cachorro tem que ser isolado, não... Mas eu não tinha esse espaço. Não, eu mas aí ia- teria que arrumar, né? Não, Eu mas sei. a minha situação era difícil. Eu pegava vasos e punha dentro da minha casa. Eu sei. E eu ia deixar... E ele ia morder outras pessoas na rua. Claro, eu estava claro. pensando nisso, eu não cheguei a fazer. Não, mas- eu entendi. Mas você vê, tem que ser, eu acho que aí, neste caso, eu não defenderia a eutanásia. Quer Eu dizer, também, a hipótese, né? eu também acho que não. não Eutanásia é não- mais nesse sentido que realmente já vai acontecer. O que eu tirei ali de critérios para mim. Já vai acontecer, é uma questão às vezes de dias, você vê que já não tem, porque o que está sendo feito de tratamento de possibilidades já não está dando resultado, é questão de dias e o sofrimento começou a aparecer. Aí é um momento que você tem que fazer. E uma coisa que dá para mim, quer dizer, eu já passei por dessoma de pessoa próxima e agora de bicho já tinha passado e agora novamente. O que eu vejo é assim, que a pessoa tem que estar lida melhor com esse tipo de situação quando ela vê que ela sempre fez o melhor para aquele ser. No caso do pré-humano, eu, pelo menos na minha relação com os meus bichos, eu sei que eu sempre sim, procurei dar a melhor qualidade de vida, desde passear, de alimentação, de diversão, de tudo. Quando você tem isso, você passa muito melhor por uma situação dessa. Porque você sabe que você fez a sua parte, que foi ótimo. E o meu sentimento de gratidão, porque, no caso dela, foram 8 anos de muita diversão que ela me propiciou. Não é? Então, eu acho que a pessoa tem que estar muito tranquila em relação a isso. E pensar no bicho. É o melhor para o bicho, né? Não simplesmente para a gente. Então, assim, tanto é que a gente primeiro tinha feito um tratamento, né, um ciclo, que foram 6 meses de tratamento e que deu resultado. E a expectativa de voltar era de 6 meses a 2 anos, mas voltou em 1 mês. E aí quando fez uma droga, fez a outra, fortes, não adiantou, a gente viu que não tinha mais. Então, a pessoa não pode ficar realmente apegada por uma questão dela, e aí é pior para o bicho, aí não tem assistência. Né? Então, assim, isso eu posso falar por autoridade moral. E você pode né? gastar energia que você está gastando com o animal em ajudar outros animais também, né? Também acontece isso. Mas pensando naquele caso, que muita gente que tem bicho, né, e acho que isso vai ser uma situação que as pessoas vão experienciar cada vez mais, porque a tendência é mais gente tendo mais bicho, é saber lidar com isso daí. Né? Se você fez a sua parte e fez bem, se preocupando com as necessidades do bicho, naturalmente, nesse momento, você vai sentir missão cumprida, né, que você fez ali. E, obviamente, aí tem as personalidades consecutivas. Pode ser que, de repente, reencontre ela ali novamente, né, em outro momento ainda nessa vida, né, que o bicho volta mais rápido. Bom, nós estamos aqui com o nosso tempo. Érica, mais uma vez, parabéns por esse verbete. É um verbete que merece aí várias e várias e várias tertúlias. Você pode fazer aí diversas derivações, porque é um tema hoje que está envolvendo praticamente todo mundo. Eu só queria concluir também com uma experiência, como isso está tão presente hoje, e a importância do seu verbete. Eu tive na Alemanha mês passado, dando curso pela Apex. Uma das coisas que chamou a atenção, como os pets, os cães, por exemplo, estão integrados na comunidade mesmo. Lá em Nuremberg, em livraria, os cães na fila, cães grandes com os donos na fila, no 3º andar, não é a livraria de rua, não. No 3º andar, os cães tudo assim, educados, esperando, tendo a fila para pagar livro. Sabe quando você vai entrar no caixa? Os cães juntos, as pessoas numa boa, todo mundo tranquilo. Você entra no trem lá na Alemanha, o cachorro está junto também com o dono, e é como se faz parte da comunidade. É como se fosse mais uma pessoa ali, porque está tão integrado, não é novidade para quem tem o cachorro, nem para quem não tem e está ali. Então isso chamou atenção. Acho que no Brasil a gente ainda não atingiu isso, mas na Alemanha chamou atenção. E os locais que não podem, obviamente, tem alguma plaquinha, mas no resto os cães entram, não tem problema nenhum na relação com outras pessoas, de avançar. Então meio que está incorporado isso. Eu acho que a gente vai avançar cada vez mais para ter os animais convivendo com a gente de uma maneira saudável, harmônica, equilibrada. Né? Parabéns. Tá? Obrigada. Esperamos aí os seus outros verbetes, tá ok? Olha, eu gostaria de agradecer aqui a equipe da Enciclo Sapiens,
professor Eucardio, professor Chataloff, agradecer a equipe de suporte técnico, professor Robson, professor Adriane também, agradecer aos tertulianos e tertulianas que aqui estiveram presentes, agradecer também aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, que enviaram questões, e, obviamente, agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas divulgações finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 12 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. Andressa Lima com o curso Leitura Lúcida, Antônio Fontinelli com Sincobaia da Côncius, Marilza de Andrade com o curso CPC da Juriscons e o Amin Lascani com Interpares. Boa tarde. Gostaria de fazer o convite para o curso Leitura Lúcida. Esse curso ele vai reunir especialistas de diferentes áreas do conhecimento que compartilham suas técnicas de seleção, análise e registro inteligente em livros e textos com objetivo de pesquisa, autopesquisa e escrita. Então, o curso é composto por 4 módulos que acontecem nos primeiros domingos do mês à tarde. Ele pode ser feito tanto presencial, quanto online, quanto na versão EAD. Então, o pessoal que estiver aí de todo o país, de outros países, também podem acompanhar perfeitamente. Esse curso também conta com atividades como aulas gravadas de diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, o nosso mediador aqui da tertúlia hoje tem uma aula sobre leitura e livre pensar, temos uma aula de leitura de dicionários, leitura de biografias e por aí vai. Quem ficou interessado, esse curso começa a 8ª edição vai começar no dia 5/8, é um domingo e vai ocorrer das 14h30 às 18h. E aí, quem ficou interessado pode procurar informações pelo telefone do CAEC, 45 2102 1499, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Antônio Fontinelli, sou professor da Côncius. Estou aqui para convidar a vocês para o curso com Sincobaia. Geralmente esse curso ocorre à tarde, de sábado e domingo, né? E esse curso ele tem os seguintes fundamentações. Tem um ambiente de interconfiança otimizada para a autoexposição, quer dizer, você pode se expor sem problema nenhum, que ali existem as consignas, e uma das consignas é a manutenção do sigilo após sair daquele ambiente. Despojamento para interassistência, dar e receber feedback, ou seja, a pessoa que é submetido, quer dizer, passa pelo sorteio, que submete ao sorteio, que é sorteado, ele tem feedback dos professores e dos próprios colegas que estão participando do curso. Também faz parte da aceleração evolutiva através da criticidade sadia, ou seja, você nada mais é do que expõe algumas questões de determinada folha, essa folha quem escolhe é você, folha chama-se FA, né, do consensograma, e aquela folha ela é explorada, questão por questão, né? Geralmente fica em 5 ou 6 questões. E isso aí faz com que você se exponha mais ainda perante as consins e também as consciex, né? Esse curso ele está marcado para o dia 1º/6, uma sexta-feira. Tem também para o dia 2 também, que é um sábado, e dia 3, que é domingo, né? Então são esses 3 dias com cursos, por cada dia um curso, né? Quem tiver interesse é só se comunicar com a Côncius através do telefone 2102 1460 ou o telefone 9999 1460 ou pela côncius@côncius.org.br. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Juriscons para convidá-los
para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. O curso oferece recursos técnicos, ambiente otimizado e atividades práticas para a elaboração e o aperfeiçoamento do seu Código Pessoal de Cosmoética. Você pode já ter seu Código Pessoal de Cosmoética e você querer ampliá-lo, você querer renová-lo, né? Porque as cláusulas já estão superadas, né? Conforme o seu processo evolutivo caminha, o seu Código Pessoal de Cosmoética, ele caminha junto com a evolução. Ele não é um processo estagnado, né? Então, nós temos uma equipe de docentes super especializados, que é a professora Cristina Aracá e o professor Roberto Almeida. São vagas limitadas, apenas 10 participantes. E o objetivo principal do curso do Código Pessoal de Cosmoética é fazer você superar o seu mega trafar. Os benefícios: autoposicionamento contra a sua cosmoética pessoal, redução das autocorrupções e ampliação dos autoassédios. Ampliação do autodesassédio, expansão da interassistencialidade. Nós temos as técnicas de elaboração e atualização do CPC, você entrar em contato com seus reais valores pessoais, valores idealizados, autonomia moral e interação CPC autodesperticidade. O curso acontecerá neste próximo final de semana, 18, 19 e 20 de maio, na Juriscon, no campus do discernimento. Telefone para contrato 45 99 111 6263. Muito obrigada a todos. Poderemos fazer inscrições online. Boa tarde a todos. A Interpares ela foi fundada no dia 15 de maio de 2016. Portanto, amanhã ela completa 2 anos. E nós vamos fazer uma comemoração aqui após a tertúlia, no tertuliário. Então, quem tiver interesse é só comparecer à tertúlia amanhã. Para quem não sabe, a Interpares foi proposta pelo professor Valdo Vieira, e uma das finalidades dela é fazer doações de cursos, livros, laboratórios, dinâmicas, atividades da conscienciologia para quem está passando momentaneamente por algum tipo de dificuldade. Para realizar essas doações, a Interpares também capta recursos através de doações. Ou seja, a Interpares recebe doações para poder fazer doações. Se você tiver interesse e obter mais informações ou também de ajudar, é só ligar para o telefone, que é o WhatsApp também, 45 99 124 7681. Repetindo o telefone, você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp, 45 99 124 7681. Tá? Obrigado a todos. O título do verbete de amanhã é Inabilidade Avaliativa. A especialidade é Conviviologia. A verbetógrafa é a professora Socorro Frazão. Agradecemos a presença e a participação, desejamos uma ótima tarde. Até amanhã.